uma pergunta no ar: como mudar esta ou melhorar esta imagem que está a ser beliscada? E a questão que se impõe recai precisamente a estas duas organizações. Sabe-se que há muitos países que dependem quer da NATO, quer da Organização das Nações Unidas, e a visão que se tem é que muitos destes países aliados ficam numa posição de mero observadores. Como é que eles devem reagir diante desta posição para contrapor e mudar o cenário e evitar situações drásticas, quer do ponto de vista social, económico, até mesmo político? Bem, uma das razões que levam o mundo a considerar os Estados Unidos como sendo o Estado-guia das relações internacionais é porque eles se comprometeram, primeiro, a ter a sede das Nações Unidas. Segundo, foram os Estados fundadores da própria NATO. E, em terceiro lugar, para manter essas instituições e, de consequência, manter essa percepção de Estado-líder, devem ser os principais financiadores, quer da ONU, quer da própria NATO. Se agora o presidente dos Estados Unidos quer se retirar disto, quer, enfim, retirar o financiamento a essas instituições, será que isto significa que então o mundo deixa de considerar os Estados Unidos como sendo o Estado líder do sistema internacional? Porque uma das consequências pode ser isto, né? Que o mundo, nesta altura, deixe de contar com os Estados Unidos como sendo a potência mundial, como sendo o Estado diretor ou o Estado diretor das relações internacionais. Por consequência, poderão emergir outros Estados que poderão fazer, mas também não me parece que de todo os Estados Unidos queiram, porque atenção, não sei se são os Estados Unidos ou se é a administração Trump. Claro que o presidente Trump opera em nome dos Estados Unidos, mas pode ser que amanhã, porque essas decisões são decisões a serem atuadas por decretos executivos, um outro presidente não anule o decreto que proibiu esse financiamento à NATO, provavelmente à NATO ou à própria ONU. Mas parece que, sim, é verdade que os Estados Unidos, no caso concreto da ONU, em 2023 patrocinou cerca de 13 milhões de euros. Em relação à NATO, para além de ser o Estado que mais investe no setor da defesa e segurança, para as operações pontuais da NATO, também é um dos maiores contribuintes da própria NATO, mas não parece que de todo, de uma vez por todas, os Estados Unidos deixam de patrocinar essas duas organizações. Será uma situação provisória, também para ver até que ponto, se calhar, os outros Estados estão dispostos e prontos para, enfim, serem os substitutos financiadores dessas duas organizações, a ONU, os principais patrocinadores da ONU e da própria NATO, não é? Mas me parece ser mais uma questão privada de qualquer alcance geoestratégico a longo prazo, vai ser mais uma decisão ideológica de... Os Estados Unidos da América, Issao, pode recuar neste sentido, neste compromisso multilateral? Não parece que será um recuo permanente, parece ser mais um recuo tático, provisório da parte da Trump, se calhar para, enfim, satisfazer as bases, porque não nos esqueçamos que ele, de qualquer modo, age como um político, fez promessas eleitorais nesse sentido e deverá, de qualquer maneira, fazer isto, mostrar que está a fazer. Mas isto pode obrigar um redesenhar, digamos, de uma ordem internacional sem o suporte financeiro dos Estados Unidos da América? Será que o mundo está pronto para isso? Será que o mundo está pronto para isso? Porque a questão que só é, por exemplo, vamos lá imaginar quando os Estados Unidos disseram que não vão mais dar aos AIDS financiamentos para apoiar vários países do mundo. Muitos países do mundo vieram dizer que não, os AIDS nos ajuda a resolver os problemas da fome, saber? Então, o mundo não está preparado. Os aliados do Sul global e a Europa não têm condições, não têm robustez para dar este suporte da alternativa internacional ou da nova ordem internacional sem o suporte dos Estados Unidos da América do ponto de vista financeiro?
A questão não é tanto se tem robustez financeira ou não. Isso eles têm, não é? Porque só o sul global, excluindo os países do norte global, o sul global tem um PIB maior do que o do norte global. Já o sul global, com a União Europeia e os países europeus ocidentais, sempre dos Estados Unidos, teriam um PIB maior ao PIB dos Estados Unidos. A questão não está ali, está nas vontades. Não é? Quem é o Estado, quem é a organização que vai dar o primeiro passo de refundar. Vamos imaginar, a ONU até aqui vários apelos da comunidade internacional para ser refundada, não está a acontecer. Tem o Estado, a Organização Internacional, que vai dar o primeiro passo para criar, imaginemos, uma zona de livre comércio, não é? Global. Não é? Tem o Estado que vai se predispor a patrocinar o maior programa humanitário alternativo ou não aos AIDS. Qual é? Onde estão esses Estados, não é? Então, me parece que os Estados e organizações internacionais ou não têm vontade de o fazer, ou lhes falta coragem para fazer, para romper com o sistema, porque tudo isso criou, vamos dizer, hábitos, né? Os hábitos são difíceis de serem demovidos. Se nenhum desses Estados ou organizações sair do status quo, dos hábitos que que eles são característicos, bem, não me parece que será hoje que haverá alternativas, enfim, aos Estados Unidos nesse sentido, porque a ocasião, de facto, é de ouro, não é? Essas movidas dos Estados Unidos, noutras ocasiões, levariam os Estados do mundo a encontrar alternativas, a se unirem para criar uma ordem alternativa com outro player no centro desta ordem internacional. Mas nessa altura não está a acontecer. O que poderia dar até este primeiro passo são os BRICS, só que os BRICS, nessa altura, parecem privilegiar mais a própria expansão, né? Tem havido mais aderência dos Estados a esse fórum dos Estados, enfim, que são os BRICS, mas não conheço nenhum desenho, nenhum tratado dos BRICS no sentido de refundar a ordem internacional. Eles vão dizendo que querem uma ordem multipolar, mas depois não dizem como é que vão atingir essa ordem multipolar, não é? Não basta congregar vários Estados numa organização para se criar uma ordem multipolar. No passado também já houve, por exemplo, a Organização dos Estados Não Alinhados, né? Essa Organização dos Estados Não Alinhados não criou ordem alternativa, né? Agiu dentro, obviamente, do sistema da Guerra Fria, mas pós-Guerra Fria não deu, digamos assim, sinais de ser um fórum, uma alternativa à ordem pré-existente ou existente. Então, os BRICS podiam ser este elemento que poderia, ao nível do sul global, dar uma alternativa, mas também isso não está a acontecer e os Estados vão agindo de forma dispara aqui e acolá. Basta ver que a própria BRIC, os próprios BRICS nem sequer têm, não é uma aliança de defesa coletiva. O Irão faz parte dos BRICS, mas se amanhã os Estados Unidos atacarem o Irão, não me parece que haverá qualquer outro Estado-membro dos BRICS que vá defendê-la. Enfim, ainda não está claro quem é o Estado que se predisporá a dar o primeiro passo no redesenho da ordem multipolar. A China está a agir, mas está a agir por sua livre vontade, para salvaguardar os interesses nacionais. O Wellington disse bem que ela não está interessada em guiar uma ordem internacional, só vai dizendo que pretende uma ordem multipolar e justa, mas não se define como sendo aquele Estado que eventualmente poderia ser substituído aos Estados Unidos. Porque sabem esses Estados, e muito bem, que a partir do momento em que se assumem como Estados líderes do sistema internacional, isto acarreta consigo um peso financeiro muito grande. E no passado, por exemplo, a União Soviética já colapsou justamente porque era congregado por uma playa de Estados economicamente fracos que contribuiu no colapso da União Soviética no final dos anos 90, não é? Os Estados Unidos, calhar, também estão a entender que têm esse peso financeiro que lhe acarreta o facto de ser Estado-guia está também a aumentar o seu débito público nacional
e a fragilizar a sua economia nacional e vão tentando sair gradualmente dessas instituições, mesmo se ali não parece ser um projeto de Estado, né? Diga-se isso também, parece ser mais um projeto do presidente Trump, que amanhã pode ser adiado se aparecer um presidente democrata que pensa numa ordem, que pensa como o Woodrow Wilson, isto é, no seu idealismo internacional, de uma ordem idealista onde todos os Estados possam cooperar para a paz internacional. Então, a China e os outros países sabem disso, estão conscientes disso, se calhar não querem dar essa dianteira, porque significaria serem os principais patrocinadores da ONU ou da alternativa à ONU, os principais patrocinadores da Organização Mundial da Saúde, os principais patrocinadores de toda a conjuntura humanitária internacional, e isso retiraria, sobretudo para desses países, uma grande feita do seu orçamento nacional, e nessa altura seria essencial para alavancar o seu crescimento econômico nacional. Então, obrigado, a questão não é tanto se não há dinheiro, a questão é se há vontade e há coragem para agir no sentido de se apresentar como sendo alternativa aos Estados Unidos. Certo.